ter essa consciência de que ele pode estar indo por um caminho errado? Não é normal. O normal é o jovem ter outro tipo de consciência, onde quer dizer, eles vêm aqui e falam, eu posso usar? Eu uso sim, eu não vejo problema nenhum em usar drogas, até álcool, sair com o carro. Mas você não acha que você tem um risco? Eu não tenho risco, eles falam. Eu sou corpo fechado. O quê? Corpo fechado. E fez assim, ó, bate e volta. Não tem um problema. Pode ter relação sexual sem camisinha, que eu não vou ficar doente, não vou ter nenhum problema. Eu posso dirigir... De onde vem esse pensamento? Dessa onipotência do jovem. O jovem se sente o máximo. Ele fala, eu sou muito bom, eu faço as coisas de forma bem feita. Isso eles acham que é na área acadêmica, na área sexual, no esporte. É isso que a vida faz de diferente, né? Quando a pessoa passa por essas frustrações e vê que não é isso, e que o álcool e a droga não vão temperar isso de forma mais adequada, pronto, a pessoa se frustra e aí que ela cresce. Aí que ela tem a chance de mudar de patamar e falar, bom, eu vou agora para uma outra situação. Vou aprender com os meus erros no passado, com as minhas crenças antigas, e vou investir de uma forma diferente, então. Vocês que estão nesse meio e que estão expostos a casos com drogas e todos os tipos de drogas todos os dias, hoje em dia mudaram muito as drogas, né? De quando o senhor começou a trabalhar, eu acredito, com esse tipo de problema. Como vocês fazem até para reciclar o trabalho de vocês em relação a essas drogas novas que tem no mercado hoje em dia? Porque tem drogas sintéticas muito poderosas, assim, né? Que a gente faz o que todo mundo faz, a gente tenta se informar da forma mais rápida possível. A internet acaba sendo uma ferramenta bem interessante, mas são jovens que vêm aqui, ou que trabalham com a gente, na mesma idade dos pacientes, que falam, ih, professor, você está por fora, né? Agora apareceu uma outra coisinha que assim, assim, brincadeira assado, de né? neném. E daí, não, agora o barato é esse daqui. E acontece o quê? Então, existe mesmo essa... Nós temos que o tempo todo estarmos atualizados em relação a isso e temos, como eu acho que eu tenho, a humildade de falar o que você está trazendo agora pneu de caminhão com sal e querosene, estou dando um exemplo hipotético assim, né? Você faz isso... e aí você faz um shake disso, você coloca isso no liquidificador, coloca um pouco de estrume de cavalo para dar um... É isso? Não sei o que é, não tem que falar, não sei, nunca ouvi falar, então tem coisa que eu nunca ouvi falar. Mais uma coisa, Maria, tudo que é muito estranho, assim, sabe, uma coisa assim, absolutamente anormal, então... mistura do cactus mexicano com cristais da África do Sul, que vem ainda com um pouco de asteroides que caíram aí na região do Alasca. A gente fica com o pé atrás. Não é que não existam, não existe, mas a gente fica com um pouquinho de pé atrás. A gente prefere dar um pouco de corda, entender o que está acontecendo. Tá. Existe êxtase, existe essas drogas sintéticas, existe outras drogas que são feitas em laboratório de fundo de quintal e que acabam dando um efeito psicoativo mesmo. Hoje em dia, qual que é a pior droga que o jovem tá exposto? Seria o crack mesmo? A pior droga, na minha opinião, são duas drogas. Olha, primeiro o crack. O crack, porque o crack não existe consumo social de crack, não existe consumo moderado, consumo ocasional, de vez em quando. Não tem o jovem que fala assim, sábado à noite, não estou sem fazer nada, sabe o que fazer? Eu vou queimar uma pedrinha de crack. Esse jovem, ele já está condenado. Ele vai lá, ele queima essa e queima outras, ele não sai do mesmo local, ele fica lá como se fosse um zumbi. Passa às vezes dias, né? Dias, nada, porque não tem o... Então, se puder evitar esse primeiro contato, melhor ainda, né? Segundo, uma droga que me preocupa muito para mim em relação aos jovens é o álcool. Porque o álcool, como você já falou... Ele é muito aceito, né? Muitas pessoas podem tomar álcool a vida toda, todos os dias, e isso não vai ser um problema.
Pelo contrário, até tem estudos que mostram que dentro de uma dieta, com exercícios, o álcool tem uma função de prevenir acidentes cardiovasculares. Até existe isso. Mas o álcool não é um remédio. Por isso que o álcool é uma droga especial. Entretanto, o álcool, quando usado de forma inapropriada, inadequada, em adolescentes e crianças, sempre é inadequado. Álcool na gravidez, álcool em direção, essa mesma substância que ela é utilizada em celebrações e ela tem uma razão para ser utilizada e não faz mal, esse álcool social não faz mal, ele faz muito mal quando mal utilizado, quando utilizado de forma inapropriada, quando utilizado de forma inadequada. E para a gente finalizar, eu ficaria horas e horas conversando, porque é um assunto que interessa muito, não só a mim, mas a maior parte da população. Mas eu gostaria que o senhor contasse a história mais absurda que já chegou até o senhor, e é uma história de superação que o senhor acha que também merece ser passada para frente. Olha, eu posso contar 2 histórias curtinhas, só para a gente ficar dentro do nosso tempo, né? A primeira história é assim, por que eu me interessei por esse campo, né? Por que eu tive... Quando eu estava no último ano do curso de medicina, no 6º ano, eu tem que dar plantão, e um dia como hoje, assim, meio chuvoso, nebuloso, frio, me acordaram de madrugada, devia ser umas 4h30, 5 horas, e você pode descansar um pouquinho, se não tem, muitos casos no pronto-socorro. E me chamaram para ver um paciente. Era um senhor, me lembro como se fosse hoje, mais ou menos uns 75, 78 anos de idade, uma barba branca, olhos azuis e muito simpático. Ele falava comigo, eu 6º anista de medicina, né, no último ano, eu tinha que tirar a história do paciente, eu tinha que entender qual razão que estava lá no pronto-socorro de madrugada. E ele falava, e eu não entendia o que ele falava. Ele falava o português que eu entendia, mas eu não entendia aonde que ele queria chegar. Né? Eu me policiando, eu falava, mas será que eu estava descansando um pouco? Será que eu que tô... O problema está em quem? De repente sou eu que estou cansado, não estou entendendo, tal. E ele falava e contava uma história, e contava outra, e fui ficando preocupado, tal. De repente, Maria, eu senti um hálito alcoólico, assim. Eu senti um hálito de uma bebida alcoólica, assim. Eu senti um cheiro de uma bebida alcoólica. E só eu e ele, né, no consultório, frio, chovendo. Eu falei, será? E perguntei para ele, seu Walter, não me esqueça. Seu Walter, o senhor bebe? Aí ele olhou para mim, olhou para um lado, olhou para o outro lado, e falou assim, filho, já que você está oferecendo... Ele achou que... E a segunda história, assim, eu era residente lá no Instituto de Psiquiatria, e tinha um paciente que vinha com dificuldade, ele andava com 2 bengalas, e ele trazia numa espécie de uma sacola, não era uma mochila, mas como se fosse uma sacola que ele usava nas costas, uma garrafa de aguardente de cana, porque ele tinha que beber o tempo todo. Quando ele parava de beber, ele tremia, ele ficava com a mão tremendo. E ele já tinha um quadro chamado neuropatia periférica, ele pisava mal porque o álcool foi destruindo a camada de mielina dos nervos, então ele já não sentia os pés dele. Então era uma cena horrível, assim. Ele vinha do outro lado da Avenida Rebouças, levava mais ou menos 1h15, 1h30 para passar e vir andando até a consulta. Bom, depois de muito tempo nós internamos esse senhor, né? E obviamente que nós esperávamos que ele fosse ter uma síndrome de abstinência, ele fosse ficar tremendo, suando, querendo beber álcool, que fosse entrar num quadro até chamado delirium tremens. Ele foi internado numa sexta-feira e nós deixamos todo um esquema preparado no Hospital das Clínicas para que ele recebesse os medicamentos, porque sexta-noite ele ia entrar nesse quadro. Sexta mais à noite, sábado de madrugada, sábado ao meio-dia, então ele ia estar com um quadro gravíssimo, né?
Eu mediquei tudo, fiquei ligando para o hospital para saber como que ele estava, e estava bem. Bem. Sábado de manhã estava bem, sábado ao meio-dia eu não aguentei. Eu voltei para o hospital, não era meu plantão, não é possível. Quer dizer, ele tinha que beber o tempo todo. E aqui ele está assim. Cheguei lá, ele estava tranquilo. O álcool que ele bebia são esses quadros absolutamente sem expectativa alguma que nós temos. Eu tinha certeza que ele ia entrar no quadro de síndrome de abstinência gravíssima, ele não entrou. O corpo dele segurou com pouquíssimo remédio. Falei, nossa, quer dizer, de fato, os pacientes não imitam os livros. A gente quer seguir o que o livro fala, mas o paciente mostra que a natureza é diferente, então. Doutor Arthur, parabéns pelo seu trabalho. Eu acompanho há um bom tempo o seu trabalho. Obrigada por ter concedido essa entrevista para a gente, aí conseguir um horário na sua agenda tão apertada. Eu espero que a gente volte a conversar mais vezes, porque é sempre um assunto de grande importância para a população. Muito obrigada mesmo, e eu espero que o senhor também tenha gostado de participar do nosso programa. Maria, gostei muito, sim. Gosto de falar sobre esse tema, esse é o tema de interesse da minha área profissional. Prazer em falar com você, que não conhecia, com os nossos ouvintes também. Fico à disposição para alguma dúvida e, sobretudo, deixo o contato lá do meu serviço no Hospital das Clínicas. Isso é muito importante. Se algum ouvinte quiser entender um pouquinho mais. São 2 contatos. O primeiro é um site que nós temos pela internet, que chama www.GREA. GREA é G de gato, G de grupo, R de rua, E de Eduardo, A de álcool, .org, org é org.br. Então é www.grea.org.br. GREA é o Grupo de Estudos de Álcool e Drogas do Hospital das Clínicas, então se as pessoas quiserem entrar, elas vão ter contatos interessantes. O segundo é um telefone que nós temos, caso alguém queira falar e marcar uma consulta. A gente sabe que é difícil, então não quero prometer e não cumprir, que é o 2661-6960. Vou repetir, 11 São Paulo, né? 2661-6960, que vai receber algum tipo de orientação nesse sentido. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com você e com os nossos ouvintes. Obrigada ao senhor, obrigada a todos os ouvintes que ficaram com a gente e até a próxima semana.